TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos começando mais um programa Pensando Bem, na nossa TV Câmara, Canal 10, ao vivo, entrevistando hoje o médico Judas Tadeu, que é postulante à Prefeitura de Caicó. E conosco, para conduzir essa entrevista, o jornalista Flávio Rezende. Flávio, boa noite. Boa noite, Pinheiro, Judas Tadeu, telespectadores, um grande prazer estar aqui. Boa noite, Judas. Boa noite, Pinheiro, boa noite, Flávio, boa noite a todos os telespectadores da TV Câmara aqui no programa Pensando Bem. É um prazer. Um privilégio estar aqui também. Prazer tê-lo aqui, obrigado pela presença. Bom, eu começaria logo, Judas, perguntando a você se está confirmado que você será candidato a prefeito de Caicó e se você terá efetivamente o apoio do deputado Valdo Costa. Pinheiro, isso está prego batido e ponta virada, como diz no linguajar do seridoense. Não há mais possibilidade de mudança. O deputado Valdo Costa, o Papa Girimum, tem uma história política em Caicó, na região do Seridó e na história política do Estado de mais de 44 anos de atuação. Então ele não ia chegar, depois de tanto tempo, depois de tanta luta, depois de tanta experiência, brincar com o eleitor caicoense. É mais idade para isso também. Brincar com o imaginário do eleitor, brincar com a minha família, com meus planos de vida. Então, ele está acreditando porque que a gente tem condições de fazer isso em Caicó, está precisando de renovação do quadro político de Caicó, reoxigenar o sistema dele. Então, ele está acreditando nisso e por isso que ele nos convocou, fez esse chamamento. Fez esse chamamento porque ele está em consonância com o que o povo de Caicó está pensando. Porque ele não podia fabricar uma candidatura sem que houvesse uma necessidade da população em que houvesse esse tipo de renovação, essa reoxigenação do sistema dele. Então ele está de acordo com o que as pessoas estão querendo. Sentimento popular. Isso. Flávio. Judas, eu e Pinheiro já temos uma certa idade, né? E a gente milita nessa área de jornalismo e a classe política já teve mais prestígio, né? Pinheiro, a gente vive um momento difícil, onde os políticos são vaiados no restaurante, rola cuspe, rola um bocado de história negativa, né, com os políticos. E você é uma pessoa jovem, praticamente não começou nem como vereador, já vai logo para prefeito, né, já vai queimando aí umas etapas. Isso não lhe assusta você chegar nesse momento, nesse ambiente assim muito negativo para uma atividade que você vai começar a exercer? Flávio, é o seguinte, eu saí de casa aos 14 anos, 13 anos, para ir para o Rio de Janeiro, num projeto de uma escola pioneira no Brasil, no que tange a educação nacional, que foi a Escola SESI de Ensino Médio. Uma escola residência, em que os alunos e professores moravam dentro da escola. Então, minha vida foi pautada por desafios, porque eu cheguei no Rio, não tinha familiar, não tinha parente nem aderente, como diz o bom seridoense. E tive que enfrentar muitas dificuldades e, graças a Deus, eu venci todas elas com muita fé em Santana e com a ajuda da minha família e com a ajuda do Papa Girimum. Então, eu acredito, eu sou muito amigo hoje, tenho uma amizade porque Cristóvão Buarque foi padrinho da escola, e hoje eu tenho uma amizade importante com Cristóvão. E quando eu tomei a decisão, o Papa me ligou e me comunicou que estava pensando nessa possibilidade, calhou de Cristóvão... Qual é que ligação você tem com ele? Com Cristóvão? Não, com o Papa. O Papa. Eu, desde de pequenininho, que meu pai foi candidato a vereador por 2 oportunidades. Meu pai tem uma história com o Vivaldo de mais de 30 anos. Radialista, então, né? O Papa tem várias fotos, eu na cacunda do Papa. Eu ficava doente para ser atendido pelo Papa. O Papa é pediatra lá em Caicó. Então, às vezes, eu inventava que estava doente. Ele percebeu em você esse potencial, foi sendo construído. O Papa foi minha grande inspiração, tanto como médico quanto como político. Então, desde pequeno, eu sempre tive muita convivência com ele. Então, depois que eu fui para o Rio de Janeiro, minha convivência com ele se intensificou muito. E ele viu que eu fui presidente do Grêmio lá da escola do SESC, minha faculdade fechou, a Gama Filho.
e a gente teve que fazer um movimento muito grande no Ministério da Educação para poder garantir os nossos estudos. A Gama Filho todo mundo conhece no Brasil, que era uma das faculdades melhores, porque foi a primeira faculdade a abrir medicina, um curso particular no Brasil, e o MEC acabou, por problemas administrativos e econômicos, fechando a universidade. Então a gente ficou preocupado e tinha risco de a gente não dar prosseguimento aos nossos estudos. Então a gente teve que fazer uma movimentação muito grande, ir para Brasília. Então ele viu, identificou essa pérola e nos chamou para vir para esse projeto. Talvez também há uma cobrança de que não existe renovação nesse ambiente político, né? Então ele, apesar de ser uma pessoa que navega nesse mundo político, mas sempre estimulando os velhos candidatos, então surpreende até que ele tem uma escolha que vai de encontro aos anseios do pessoal com relação a essa renovação, né? E Flávio Pinheiro, o Papa teve que construir a vida dele do lado do povo. O Papa sempre teve como prioridade a população de Caicó, a população mais humilde, e ele nunca teve grandes recursos econômicos, uma estrutura econômica muito grande para impor candidaturas. Ele sempre construiu a vida pública dele ouvindo muitas pessoas. Então, as pessoas que ele colocou na política foi porque havia uma aceitação popular para essa ida dessas pessoas para a política. Então ele está fazendo a mesma coisa, ouvindo as pessoas. Ele vem ouvindo a população de Caicó desde que ele entrou na política, intensificou esse contato e viu realmente que há uma mudança de cenário. E voltando à sua primeira pergunta sobre a credibilidade, Cristóvão me disse: Tadeu, a gente só vai sair desse caos político se a gente der credibilidade de novo à política. E tem que entrar novas pessoas, com novas ideias. E eu vou entrar para a política não para me servir dela. Eu quero fazer a política para servir as pessoas. E eu vou potencializar minha ação como médico, como político. Então, eu tenho essa convicção. Judas, o sistema político liderado por Vivaldo Costa e a própria família dele, que é bastante influente e conhecida em Caicó, estão unidos com relação ao seu nome? Pinheiro, a gente está tendo essa etapa de convencimento. A gente colocou a pré-candidatura com aceitação do Papa. O Papa tem um partido, é presidente do PROS lá em Caicó. E a gente está na etapa de convencimento. Tivemos a família dele, a gente sabe que tem o ex-prefeito Bibi Costa, que foi um grande prefeito para Caicó, preparou Caicó para as grandes obras, teve a reforma do mercado público, a construção e reforma da Praça da Alimentação José Augusto, fez, com a ajuda da governadora Vilma, a Ilha de Santana. Então, a gente tem conversado com Bibi, temos conversado com outras pessoas que entraram na política, como os outros irmãos de Vivaldo, mas Vivaldo está preocupado realmente em apresentar um caminho para Caicó, um caminho para o futuro de Caicó. Então, por isso que ele... Você conhece os problemas de Caicó? Conheço. Quais são os principais? Os principais hoje, o maior problema de Caicó é a segurança. Caicó é uma cidade que tinha 4, 5... Tem muita. Tinha 4, 5 homicídios por ano e hoje tem mais de 150, beirando os 200 homicídios por ano. Então hoje é o maior clamor da sociedade caicoense, mas tem uma questão que é muito maior, que é a necessidade de resgatar a qualidade de vida do caicoense. Porque os serviços... Autoestima, inclusive, né? Inclusive a autoestima. Os serviços urbanos de Caicó estão extremamente precários. A limpeza urbana de Caicó está... A população reclama constantemente e não está vendo resposta da atual gestão. A gente tem um problema de saúde, realmente que Caicó tem um plantão só para a cidade toda, tem um plantão com médico para a cidade toda e toda a região do Siridó. E fecharam a emergência do hospital do Siridó. Então a gente tem um monte de dificuldades para enfrentar, mas que eu acredito que se tiver liderança, protagonismo e tiver um poder de articulação com o Estado e com a Federação, que a gente vai conseguir resolver esses problemas. Nesse ambiente de problemas que o senhor citou, na verdade, você acha que os principais são problemas municipais, estaduais ou federais? Hoje a gente tem um problema que é do município. Do município. No município. Qual é? A questão dos serviços urbanos. A população não está se sentindo feliz com o serviço que é prestado pela prefeitura. O lixo, a cidade está extremamente... Tem aterro sanitário lá? Tem. Bibi começou, já tem o terreno lá feito, mas está precisando ativar o aterro sanitário, que hoje é lixão ainda. Então, Bibi começou, indicou e não houve continuidade. Então, a gente pretende fazer essa questão do aterro sanitário. E quem é seu grande adversário nessa futura? Olha, as candidaturas estão começando a aparecer, mas hoje a gente tem o atual prefeito Roberto Germano, que apesar de estar inelegível pela Câmara Municipal, ele disse que vai tentar recorrer a uma liminar para tentar
continuar sendo candidato. Tem Batata, que é candidato pelo PSDB em Caicó, Franciele, que é candidata pelo Solidariedade, temos a candidatura do PCdoB, que é do Dr. João Braz, advogado, e temos a pré-candidatura do presidente da Câmara, Nilton Dantas, Como pelo é que PSB. anda o Ibope do PT lá? Porque está uma curiosidade para o pessoal dizendo que nessa próxima eleição o PT vai quase sumir, né? Lá ele tem assim um certo Ibope? Não, em Caicó? o PT em Caicó, a periferia de Caicó ainda gosta muito do PT, porque realmente houve uma mudança na periferia, as pessoas de Caicó, realmente a população mais pobre recebeu muitos benefícios do governo federal e realmente a população está preocupada se esses benefícios vão ser retirados ou não. Então há um apoio sim ao PT em Caicó. Mas evidentemente que a questão econômica de Caicó tem uma ligação com a questão nacional. Então há desemprego, tem lojas fechando. Hoje eu acho que o maior problema do Brasil é o desemprego, em Caicó não é diferente. Então existe uma dicotomia em Caicó em relação a isso, de E o apoio senhor e desaprovação. pessoalmente, com relação a essa questão nacional, impeachment, Dilma, sai, entra, como é que você se posiciona? Eu acho o seguinte, Flávio, que a gente hoje está precisando de novas eleições. Eu acho que a gente só vai conseguir dar legitimidade ao novo governo, tanto no que tange a questão de apoio popular, quanto a questão política, se tiver novas eleições. Então eu acredito que para sair desse gargalo que nós estamos vivendo, e a gente conseguir colocar um presidente que tenha condições de fazer as reformas que nós precisamos, a gente não pode mais aceitar que tenhamos 39 partidos, 35 partidos, há uma promiscuidade eleitoral de questão de cargos. Você defende cláusula de barreira, por exemplo, aos partidos? Defendo. Isso, acho que a redução do número de partidos é fundamental, porque quem se elege para o executivo tem que fazer acomodação para poder ter apoio na Câmara, no Legislativo. E a gente não tem como governar sozinho sem o Legislativo e sem o Judiciário. Então, há necessidade, evidentemente, de ter uma reforma política. Eu acho que essa é a principal das reformas hoje no Brasil. Tadeu, a gente já está chegando no final do programa, do bloco, primeiro bloco. Eu perguntaria a você, assim, rapidamente, que avaliação você faz da administração de Roberto Germano? Pinheiro, a administração do Roberto Germano, eu inclusive tenho amizade, meu pai tem amizade com o Roberto, foi correligionário de Roberto. Roberto começou a vida pública dele ao lado de Vivaldo, foi Vivaldo que colocou Roberto na vida pública, mas eu acredito... Traiu depois? Não sei esse. Mas Roberto, eu acho que Roberto ficou preso aos gabinetes. Ele não foi para as ruas de Caicó. E se está indo, ele não está com a viseira, porque ele não está enxergando os problemas da cidade. E são problemas que são passíveis de solução, desde que haja articulação com os entes federativos. Né? No momento da crise tem que ser criativo. Tem que ser criativo. Tem que tirar leite de pedra, né? A gente tem que tirar leite de pedra. Então você classificaria o que é uma administração convencional, sofrível? É uma administração que não está tendo... Que nota você daria à administração dele? Eu acho que hoje está beirando uns 3 a 4. Isso não é a nota que eu estou dando especificamente. O que é que funciona e o que é que não funciona na prefeitura? Rapaz, hoje a gente tem uma dificuldade enorme. O pior que a população reclama é a questão dos serviços urbanos e a saúde de Caicó. Está um clamor, mas o principal mesmo é a questão da limpeza urbana. Aí você já tem uma bandeira aí de médico aí para consertar a saúde. Vivaldo disse que Caicó está na UTI, então precisa de 2 médicos para tirar da UTI. O vice dele é médico também. David também, a gente está nesse projeto. A gente está estruturando um plano de governo bem elaborado, ouvindo todos os entes da sociedade de Caicó para realmente construir. Isso aqui não é um projeto para a eleição de agora não, Pinheiro. É um projeto para o futuro de Caicó. É um planejamento para o futuro. A gente vai terminar as eleições e vai ficar em Caicó para construir uma nova repactuação da cidade. Tá bom, eu queria agradecer a sua presença aqui e colocar o microfone à sua disposição para se despedir do programa e também mandar alguma mensagem para o povo de Caicó. Pinheiro, quero lhe agradecer muito, quero agradecer a Flávio e a todos os telespectadores da TV Câmara, que em Caicó com certeza estão conectados também pela internet, e dizer que eu estou disponível sempre que você tiver um espaço aqui, eu venho para a gente discutir os problemas de Caicó, e se Deus quiser, vou voltar aqui como prefeito para a gente dizer quais são as ações e como a população tem dado respaldo àquilo que a gente está fazendo. Uma boa noite a você e que Santana nos abençoe nessa caminhada. Tá certo, eu agradeço e vamos para um intervalo e no segundo bloco voltaremos com a entrevista do deputado Kelps. Ler me leva a outros lugares. A leitura me desperta a imaginação e me leva a conhecer o mundo. Não importa o tamanho da sua escola
O importante é que você tem professor onde você possa desenvolver o aprendizado. A minha escola é pequena, mas eu gosto muito, muito dela. Conte o que pode melhorar na sua escola. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. Diga sim, 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 ao futuro melhor pra mim. Quero contar com você pra ajudar a LBV. Diga sim, 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 junte-se a mim. Quero contar com você pra ajudar a LBV. Sim! O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Bom, estamos de volta com o programa Pensando Bem, entrevistando agora o deputado Kelps Lima, que faz parte da nova geração, aí, eu costumo muito dizer isso, da nova geração da política do Rio Grande do Norte. Eu comecei há pouco tempo com o Kelps, aí nos bastidores, e perguntava sobre a candidatura dele. Existe alguma evolução já com relação, você disse que não podia dizer ainda que é candidato e tal. Alguma evolução? Essa sua candidatura é uma recomendação da Executiva Nacional ou um projeto político, Kelps? Não, olha só, a gente tem um projeto político, nosso grupo político tem um projeto de construção do partido e de criação de um grupo político alternativo na política do Estado. Passa por essa estratégia uma candidatura a prefeito de Natal pelo Partido Solidariedade, isso já está definido. O nosso nome foi cobrado pela Executiva Municipal de Natal. A gente pediu um prazo que se esgota na próxima segunda-feira para bater o martelo, se serei candidato eu ou outro companheiro do partido. A tendência, a gente não pode fugir, provavelmente a gente consolida o nosso nome, falta só concluir algumas conversas no interior, porque o partido no interior exige minha presença também, de maneira muito intensa, por eu ser o único deputado estadual do partido, por ser presidente do partido no Estado, mas um partido que quer se consolidar no Estado, ele tem que ter uma candidatura a prefeito de Natal para se apresentar como alternativa e dizer por que ele tem um projeto diferente dos demais. Claro. Kelps, a atividade parlamentar, que é a que você está militando agora, né, e depois se conseguir como prefeito vai para uma coisa mais de gestão, ela mexe muito com a vida das pessoas na medida em que os projetos, né, navegam aí em diversos horizontes. Mas a repercussão disso na sociedade, da aprovação desses projetos e tal, ele não é tanto quanto quando você retira, vamos dizer, uma mordomia. Então, se eu tiver errado, me corrija, mas se não me engano, o atual prefeito Carlos Eduardo, quando foi deputado, acabou com os carros, né? Parece que os deputados tinham os carros e tal, e aquilo até hoje é lembrado. A sua atuação parlamentar, ela pelo menos assim, o que eu percebo, ela tem um foco legal nesse sentido. Se não me engano, também foi você que tirou a casa do governador, né? A gente apresentou o projeto para tirar a casa do governador, para regulamentar cargo comissionado e ter um nível de exigência muito maior. Acabou marcas e slogans de governo e a gente apresentou também um projeto que ainda não foi apreciado para regulamentar o uso da verba publicitária por parte do governador. O que falta, além desses que você citou, assim, nessa seara Olha só, aí? Flávio. Eu sou o deputado que mais apresenta e mais aprova projetos na Assembleia. Eu já sou o deputado que mais apresentou emendas à Constituição na história do Rio Grande do Norte. Mas eu acho que há uma dimensão tão importante quanto essa na hora que você é parlamentar, que é você abrir novas discussões. A sociedade dimensionar que existem caminhos longos e importantes a serem trilhados. Eu vou dar um exemplo agora. Discutir a Previdência Estadual. A gente não pode não deixar de discutir. A sociedade, os servidores, quem não é servidor, que paga majoritariamente a conta,
precisa discutir um novo modelo de previdência para o Brasil e para o Rio Grande do Norte. Eu fui designado hoje pela manhã relator do projeto que vai discutir a nova previdência. Eu não sou autor, esse projeto é de iniciativa do governo do Estado. Mas esse é o tipo de discussão que muito me orgulha participar e tentar dar uma dimensão maior a isso para a Assembleia. E você já tem ideias para ele? A gente tem, sim, algumas ideias, mas eu recebo o projeto oficialmente amanhã. Eu não sei qual o teor do conteúdo que o governo mandou, mas qualquer que seja o teor, como ele pode ser melhorado e reconstruído, o importante é ele ter ido. Ele passou um ano parado. Eu passei um ano cobrando que esse projeto andasse. E a gente precisa discutir. Nós precisamos discutir os gastos do Estado, da máquina pública. Nós precisamos discutir eficiência e metas, indicadores. O serviço público, ele ser um prestador de serviço tão cobrado quanto a gente cobra a telefonia celular, quanto a gente liga reclamando que o serviço não presta. A gente precisa cobrar do serviço do governo e a gente precisa profissionalizar isso. Eu procuro ter esse tipo de debate na Assembleia, mas não é fácil. Essa questão da idade mínima a nível de Estado, qual é a sua posição? Tem que ter idade mínima. A gente tem que discutir a idade mínima, mas tem que ter. Isso tem em todos os lugares do mundo. E o que é que as pessoas precisam entender? Havia uma sensação que o dinheiro da Previdência ele caía do céu. Ele não cai do céu. Todos os meses, só no Estado, 91 milhões de reais por mês são retirados dos hospitais, das escolas, das viaturas da polícia para complementar a folha de pagamento dos aposentados. Esse dinheiro não cai do céu. Ou a gente para. O principal motivo hoje do salário dos servidores estar atrasado é a Previdência. Então, não discutir Previdência é esperar implodir tudo como ocorreu na Grécia e fazer de conta que não está acontecendo nada. Por mais que esse debate seja pesado, difícil, afeta interesses, é melhor tê-lo do que empurrar o problema com a barriga, fazer de conta que não é com a gente, em especial os deputados que não têm a responsabilidade direta, e esperar uma hora explodir na mão de algum governador. Quando explodir na mão desse governador, ele vai olhar para trás e vai dizer, a culpa foi dos outros. E a gente ser omisso nisso, eu, por exemplo, prefiro ter o desgaste de ter um bom debate do que a omissão de ir lá na frente ser cobrado porque estava na Assembleia e não fiz nada. Kelp, se você foi eleito prefeito de Natal, o que é que muda na gestão pública, que tem sido, de certa forma, convencional, né? Todos os prefeitos fazem a mesma coisa, a mesma choradeira, e ninguém vê nada de inovação. Marco, na hora que o Solidariedade tem um candidato a prefeito de Natal, ele tem um projeto de contraponto à atual gestão. O que é que a gente precisa lembrar? São 20 anos das mesmas pessoas administrando Natal. Carlos Eduardo ou Vilma de Faria. O que é que melhorou no sistema de transporte? O que é que há de moderno na prestação de serviço de saúde? Qual a política social forte que dá oportunidade a uma massa enorme de meninos pobres para eles terem uma profissão digna e ajudarem a dinamizar a economia da cidade para o futuro? Natal é linda demais, rica demais, para a gente se comportar como município recebedor de FPM, catador de ISS e IPTU para manter praça arrumada. Natal pode ser uma cidade de referência para o Brasil e para o mundo, porque o mundo já disse isso para a gente. Disse isso na Segunda Guerra Mundial, disse na ocupação holandesa, disse na Copa do Mundo, disse agora no hub do aeroporto de São Gonçalo. O mundo vive avisando para a gente que a gente tem relevância internacional e a gente fica se comportando de forma provinciana, se contentando com praça arrumadinha, com coleta de lixo que custa uma fortuna para limpar a rua. Para limpar a rua, isso é muito pouco. Eu sonho com uma Natal muito mais moderna, conectada tecnologicamente, preparando a sua juventude para um projeto de desenvolvimento econômico próprio, que eu defendo que seja prioritariamente o turismo, porque a gente tem capacidade instalada, tem mesa de restaurante vazia, tem quarto de hotel vazio, e tem gente, se não a melhor mão de obra, que ela, de fato, nós não temos a mais qualificada, mas pelo menos com o mínimo de experiência para trabalhar, e muitos desses profissionais hoje estão em casa desempregados, vivendo de bico ou de subemprego. Então, Natal merece um projeto com gente moderna e com gente que esteja afim de fazer diferente e mais. Desmontar o medo da mudança de ser grande. Para ser grande, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não pode ser medroso. E eu acho que Natal merece isso. A meritocracia. Com certeza. Você não pode, olha, o que é um prefeito? É um gerente. Não existe gerenciamento sem meta.
Qual é a meta hoje, desse ano, que a Secretaria de Saúde vai cumprir? A gente não sabe, não tem meta que seja claramente percebida pela população e ela possa acompanhar. Qual é a meta da limpeza urbana? Qual é a meta da educação? Tem, mas não é uma meta local, é uma meta nacional, porque o índice é nacional. Nós pretendemos estabelecer gestão profissional, com indicadores, com metas legais, que independam do prefeito. Um projeto, a cidade tem que ter um projeto para ela. O projeto da cidade não necessariamente precisa ser o projeto dos grupos políticos que ganham cada eleição. Ela tem que ter um projeto e a cada 4 anos a cidade escolher quem vai gerenciar aquele projeto. Essa é a discussão que a gente quer abrir. Um projeto para Natal e não para os políticos que a administram. Kelson, voltando para o Estado, a gente, né, nessas conversas de zap-zap entre a gente, uma parcela defende o Estado emagrecer um pouquinho, né? Você falou aqui nos bastidores do Liseu, né? E o Estado vive esse Liseu. E alguns colocam a venda da Potigás, outros a federalização da UERN, que iria, né, folgar um pouquinho. Qual a sua posição com relação a esse assunto? O famoso nem tanto nem tão pouco. Estado mínimo, em que ele não tem a capacidade de regular as enormes distâncias sociais que existem na nossa sociedade. Tem gente no iate clube andando em iate milionário e tem gente em Natal passando fome. O Estado tem que fazer essa regulação. E geralmente quem conversa Estado mínimo é a turma que está lá no iate clube. Então, eu não acho que o Estado deva... do Partido Novo. Eu não acredito, eu não defendo que o Estado seja o mamute que ele é hoje. Enorme, pesado, ineficiente, com pouca agilidade. É à toa que é chamado de elefante do Rio Grande do Norte. Exatamente. Você defende o Estado médio. Mas essa coisa do Estado, do Estado mínimo, pode ver que ela só é defendida pela turma do Yacht Clube. A gente tem que ter um Estado que tenha a capacidade de diminuir as distâncias. A gente, Flávio, e você tem uma história de trabalho social, tem muita gente no Estado que acorda sem saber o que vai comer. Aqui em Natal, não é nem já, aqui em Natal. Quem tem que fazer essa regulação para diminuir essas distâncias é o poder público. Mas com relação à privatização, por exemplo, você dessa Não sou contra a privatização. Acho que tem que ser analisado se esse serviço... Em linha geral, o Estado é incompetente para administrar empresas. A máquina pública federal, estadual, municipal, ela é incompetente. Não sendo rentável, é melhor privatizar, coloca na mão de profissionais que cuidem disso, e o Estado se volta para os serviços que são essenciais para diminuir as distâncias sociais entre o nosso povo e entregar um bom serviço para a população. A atual administração municipal erra e acerta onde? Ela erra na hora que ela não se moderniza, ela erra quando faz de conta que São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Parnamirim não devem estar totalmente integrados com o Natal. Ela erra quando ela não tem capacidade de fazer uma licitação de transporte público depois de 20 anos. Então, ela erra na medida que ela não é ágil. Volto a dizer, não acho a gestão do prefeito Carlos Eduardo um desastre, não. Mas ela é insossa, não é moderna e não coloca Natal numa posição com destaque que quem está de fora que olha para Natal vê. Nós sabemos que a educação é fundamental, né, para o desenvolvimento de um país, de um estado, de um município. Eu queria a sua opinião. Eu acho que, por exemplo, eu já tenho dito isso algumas vezes, se os gestores públicos, principalmente o governo federal, tivesse adotado a escola de tempo integral na época que Brizola defendeu, hoje a gente não estaria com o índice de violência que a gente tem hoje. Verdade? Eu queria que você falasse sobre a escola de tempo integral. Nunca se perde por conhecer, só se perde por ignorar. Quanto mais conhecimento, maior evolução. Quanto mais conhecimento, mais rica é a sociedade. Eu costumo dizer que 1 quilo de madeira é diferente de 1 quilo de cadeira. Mesmo que a cadeira seja de madeira, porque ali você botou tecnologia, conhecimento, alguém estudou para gerar riqueza. E essa cadeira vendida muito mais cara do que a madeira, esse dinheiro fica na sociedade em forma de impostos, em forma de serviço. Então a gente tem que investir total em educação. Mas nós precisamos direcionar a nossa educação. Natal precisa escolher as suas vocações econômicas. Não se discute economia no Rio Grande do Norte. Se achando que vai ter um milagre de melhorar a educação, segurança e saúde, com qual dinheiro? Você tem que dimensionar a economia. E para dimensionar tem que fazer escolhas. Qual é o projeto econômico da cidade?
Nós vamos educar as nossas crianças para serem referências nesse modelo. Eu vou dar um exemplo. A Coreia optou por um modelo de currículo escolar priorizando matemática, porque eles queriam desenvolver um grande parque tecnológico. Você não vai aqui na calçada da Câmara Municipal sem ter um carro coreano. Há 30 anos eles não produziam nenhum. Não há perigo de nessa sala aqui não ter alguém usando um celular coreano. Eles fizeram a opção de desenvolvimento econômico, encaixaram o processo educacional a esse modelo de desenvolvimento econômico e o país explodiu a nível mundial. Eu defendo a mesma coisa para Natal. A gente faz a opção para um plano econômico, levando em consideração o aeroporto de São Gonçalo, que é um vetor importante, parque tecnológico que está sendo desenvolvido na Universidade Federal e o turismo. E a nossa educação seja voltada prioritariamente para esses 3 vetores de desenvolvimento. Aí a gente está vendo um caminho sustentável sem depender de repasse. Mas isso demora e tem que dizer a verdade para as pessoas. Não há solução no curto prazo. Os remédios são longos, os resultados são longos, e ou a gente pactua para esse processo longo, ou a gente nunca vai sair do lugar. Vai ficar patinando como vem patinando nos últimos 20 anos. Bom, eu queria... Isso, Flávio. Antes de entrar, eu estava no grupo do Zap Zap, quase todos só se falava de violência. Né? Agora mesmo teve um assalto aqui em Petrópolis, alguma coisa, e é um assunto recorrente. Como é que você está vendo que a gente não consegue evoluir muito no nosso Estado? Qual o seu pensamento? Primeiro, claro, você tem que mudar, ter algumas medidas de contenção. E hoje a única medida de curto prazo que você tem que tomar é em relação ao sistema carcerário. Não há outra medida de curto prazo. O crime, a violência, ela não começa na hora que o bandido cometeu o crime, nem termina na hora que ele é preso. E essa é a ilusão que as políticas de segurança no Estado têm. Ah, bota a polícia para prender bandido. Quando ele estiver preso, ele não comete mais crime. Não é verdade, nem uma coisa nem outra. A violência começa muito antes e termina muito depois. Quando eu vejo esses mapas de violência, mancha de violência, está tendo mais assalto em tal região. Você precisa encaixar o mapa da violência com o mapa social. Aonde essas crianças nasceram? Que tipo de escola foi oferecida para elas? O posto de saúde do bairro funciona? Aonde o Estado tem a mão forte, não há violência. Quando eu fui secretário de Trânsito em Natal, a gente implantou o Via Livre. E depois de ter sido implantado em 4 vias, um belo dia o secretário de Segurança me chama para uma reunião. Ele disse, Kelps, eu queria lhe apresentar um relatório do CIOSP que eu recebi e que me surpreendeu. Nas áreas onde você implantou o Via Livre, a violência caiu em 50%. Eu disse, como? Os agentes de trânsito nem armado andam. Ele disse, sabe o que foi a grande revolução dessas vias? A presença de um agente público fardado e de uma viatura com uma luminária em cima. Você tirou o carro da rua, estacionado, que é um atrativo para o bandido. Você tirou os flanelinhas, que em alguns casos são parceiros dos bandidos, e você botou o Estado. Você acha que o Exército não devia ir para a rua, não? Que eles cabam um bocado de carro com aquela roupa bonita, um bocado de arma. Eu acho que tem que ir um monte de professor. Não funcionaria esse... Se a gente quiser no curto prazo, não sai. Mas se a gente botar um monte de professor de qualidade em Felipe Camarão, em Mãe Luísa, Nossa Senhora da Apresentação, praça boa, iluminada, posto de saúde com remédio, e polícia para reprimir, e polícia também, preparada para uma atuação comunitária, em 5 anos a violência cai com a beleza. Mas a gente achar que matando bandido, porque a visão da nossa classe política é curta. Porque a visão é muito curta. O que é que o governador fez agora, Flávio? Eu vou ser o governador da segurança. Com base em quê? Com qual dado? Qual foi o projeto? O que é que há de novo só nisso? Conversa fiada, né? Prometeu que ia construir uma ponte para a Zona Norte, prometeu que não ia aumentar impostos. A conversa fácil para ganhar a eleição. O candidato do Solidariedade, ele vai dizer, esse ano nas eleições de Natal, qual a consequência e o tempo que precisa para implantar os projetos. Se a sociedade não comprar essa ideia, a gente não vai eleger o prefeito. Mas se comprar, a gente vai ter um projeto sólido, concreto, para 10, 15, 20 anos de Natal, independente de quem vai ser o prefeito. Bom, eu queria agradecer aqui, a gente chegou ao final já do programa, né? Queria agradecer ao deputado Kelps Lima e ao jornalista Flávio Rezende. E dizer que na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um programa Pensando Bem. Obrigado e até lá. TV Câmara, a TV do povo de Natal.